Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, estamos chegando aqui no final do nosso curso, né? A nossa ementa de análise instrumental, ela, nessa parte, né, de análise instrumental 2, ela sugere que a gente trabalhe com vocês 4 técnicas. A primeira é cromatografia, a segunda é infravermelho, a terceira é RMN e por último massa, né, espectrometria de massa. Então fiquei devendo espectrometria de massas, apesar da gente trabalhar com os espectros na interpretação casada. Nós temos pouco tempo até o dia da prova, vamos fazer um curso de espectrometria de massas bem rápido, bem introdutório, por isso que o nosso objetivo ele é bem singelo, né? Compreender o princípio do método e aprender a interpretar os espectros de massa, tá? Então é isso que a gente vai tentar fazer com vocês agora nos próximos vídeos. Eu não vou pretendo não ficar detalhando a instrumentação, porque senão a gente não termina esse curso, mesmo porque a prova está aí, né? Então não vai dar tempo de vocês assistirem os vídeos com calma e tudo mais, certo? Chega uma hora que a gente tem que finalizar a matéria, não tem jeito. Bom, então, seria o ideal a gente cumprir esses 7 itens aqui, né? Eu vou fazer o que dá, tudo bem? Então, inicialmente a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio do método, falar um pouquinho sobre uma definição, né? Vamos dar uma definição de espectrometria de massa, falar um pouquinho da aplicação. Depois, num quarto momento, vamos aprender a interpretar espectros de massa, fórmulas moleculares a partir das razões isotópicas. Tem uma outra forma de interpretar os espectros de massa a partir de informações estruturais, dando informações estruturais a partir de padrões de fragmentação. Esse aqui a gente não vai ver porque não vai dar tempo. E tem uma outra forminha que a gente tem de achar o espectro de massa, quer dizer, a fórmula molecular a partir do espectro de massa, a partir lá do íon molecular, para equipamentos com uma resolução muito boa, que o tio também vai comentar com vocês. A parte de instrumentação eu não vou dar no detalhe, a não ser que eu me anime muito, mas não vai dar, certo? Eu vou falar um pouquinho só da instrumentação, porque senão não vai dar tempo. E vamos, claro, fazer alguns exercícios mostrando para vocês esse esforço de, a partir do espectro, achar a fórmula molecular, tá? Então, aqui de novo, nós vamos dar um enfoque para análise qualitativa, tá, gente? Então, a espectrometria de massa pode ser trabalhado dessa forma, né? Para fazer análise qualitativa. Bom, falar um pouquinho do princípio do método. Antes da gente falar um pouquinho do princípio do método, e a gente vai tentar fazer uma analogia para que vocês possam entender, vou falar um pouquinho aqui sobre os componentes básicos de um espectrômetro de massa, né? A amostra entra no espectrômetro de massa, você tem ali um ionizador, de alguma maneira você ioniza essa amostra, e aí você tem um analisador de massas, que aí tem vários tipos de analisadores de massas, e por último um detector que envia o sinal para o processador, certo? Gerando o espectro, tá? Então, claro, esse sistema todinho aqui, ele é feito num sistema onde tem alto vácuo, tá? Tudo isso daqui é no vácuo, beleza? Bom, então, antes da gente falar um pouquinho sobre o princípio do método, vamos aqui para a folhinha e vamos brincar de analogia, né? Olha lá. Então tá aqui, o tio vai desenhar para vocês. Vamos imaginar um corredor. Tá aqui um corredor, tá? Aqui um corredor que faz uma curva, certo? E aqui no final da curva tem uma parede.
uma parede branca. Ó, nós estamos fazendo uma experiência mental para você entender o fenômeno, né, entender o princípio do método da espectrometria de massa. Ok? É uma grande brincadeira que a gente vai fazer aqui. E é muito legal, né, nesse sentido, a espectrometria de massa ela é 1000 vezes melhor do que a RMN, porque ela é mais intuitiva, né? Enquanto a RMN tudo é abstrato, na técnica de RMN, aqui não, você vai ver que ela é bem intuitiva, né? Intuitiva. Usando física básica, a gente consegue entender muito de espectrometria de massa, né? Então, vamos fazer uma grande brincadeira aqui. Vamos pegar uma pessoa bem levinha. Vamos pegar, por exemplo, a minha filha. A minha filha, tá aqui uma pessoa, a minha filha, que tem, sei lá, 30 quilos, ok? Por volta de 30 quilos. E aí agora nós vamos pegar a perna do Bolt, que era o maior corredor do mundo, e vamos colocar na minha filha de 30 quilos, ok? E aí nós vamos dar um comando para ela. Olha, você vai correr a 45 km por hora, que é mais ou menos a velocidade que o Bolt atingia, né? E aí, como todo mundo deve saber, todo mundo que já dirigiu alguma vez na vida, quando a gente quer fazer uma curva bem rápido, né, com o carro, a gente abre aqui, né, para fazer a curva de maneira otimizada. A gente abre e depois fecha para fazer a curva, né? Então vamos tentar imaginar uma pessoa de 20, 30 quilos correndo com as pernas do Bolt a 45 km por hora, né? Só que antes disso, vamos besuntar essa pessoa com tinta vermelha. Tinta vermelha. Então a pessoa está toda besuntada com tinta vermelha e aqui tem uma parede branca, ok? Então vamos lá, a pessoa está correndo a 45 km por hora, ao invés dela correr aqui, ó, nessa trajetória, ela quer fazer a curva, então ela abre aqui, ó, ela vai correr aqui, ó. Aí, o que ela vai fazer? Quando ela enxerga aqui a parede, ela já fecha aqui, ó, né? E aí ela bate aonde? Ela bate aqui, ó. Ela consegue fazer bem a curva, ok? Então, uma pessoa de 20, 30 quilos, ela consegue, numa velocidade bem grande, abrir a curva e fechar. Muito bem, se eu faço a mesma experiência com uma pessoa um pouquinho mais pesada, ao invés de 20, 30 quilos, eu pegar uma pessoa um pouquinho mais gordinha, uma pessoa com 300 quilos. Então vamos pegar a mesma perna do Bolt, né? Vamos botar numa pessoa com 300 quilos e vamos pedir para a pessoa fazer o mesmo trajeto, né? Então a pessoa vai correr aqui a 45 km por hora e aí ela vai abrir a curva, né? Na hora que ela vê aqui a parede branca, ela sabe que vai ter que fechar. Então ela vai fechar a curva, mas ela está muito rápido. O que vai acontecer? Vai ocorrer o espalhamento dessa pessoa. Ela não vai conseguir fazer a curva direitinho para chegar aqui, ó. Então ela vai vir aqui e vai bater aqui, ó. Certo? Então ela vai espalhar, ela vai bater mais lá fora, ó. Tudo bem? Isso parece simples de entender, né? E de fato é muito intuitivo isso daqui. Então, se você entendeu isso aqui, pronto, a gente pode terminar o curso de espectrometria de massa. Acabou. Espectrometria de massa é isso aqui, gente. Se você entendeu essa brincadeira aqui do tio, você vai entender perfeitamente espectrometria de massa. Tá? Então, vamos para a espectrometria de massa? Olha lá. Na espectrometria de massa, acontece um fenômeno semelhante, que é assim, ó. Então você tem aqui, depois eu vou mostrar, tem o equipamento lá com setor magnético, tem também uma curvinha nele, né? Mas na espectrometria de massa é mais ou menos assim que ocorre, ó. Né? Ah lá, você tem aqui, ó, a amostra entra por aqui, a amostra, tá? Eu vou mostrar um tipo de equipamento para vocês, né? Tem vários tipos. Então, a amostra entra por aqui, e aí vamos pensar numa amostra, numa molécula orgânica, num formato de L.
Tá bom? Ó, isso aqui é uma molécula orgânica qualquer, não importa qual. Aqui tem um monte de carbono, hidrogênios, oxigênios. Tá aqui, ó, molécula orgânica num formato de L. Certo? Tá aqui, ela tem uma determinada massa. Então, ó, tá aqui o L indo lá. Tá entrando o L. Beleza? Muito bem. No caminho do L, dessa molécula em L, até a curva, no meio do caminho, existe algum tipo de equipamento que a gente chama de ionizador. Existe um ionizador no meio do caminho. Um tipo de ionizador que existe você pode... E aí, é claro, a gente vai falar de uma forma muito simples, né? Você pode ter aqui uma cachoeira de elétrons, né? Uma bazuca de elétrons aqui no meio do caminho. Tudo bem? Bombardeando uma cacetada de elétrons no meio do caminho. O que vai acontecer quando essa molécula entra aqui, ó? Pode não acontecer nada. Então, vamos imaginar ela passando aqui. O que vai acontecer? O elétron pode bater numa determinada estrutura da molécula e arrancar um outro elétron, ou seja, ionizar. E aí, essa molécula orgânica vai ficar positiva, né? Então, esse L, essa molécula grandona, vai ter um elétron a menos, porque esse elétron foi arrancado da molécula por meio dessa cachoeira de elétrons, né? Ó, aqui a gente tem que pensar estatisticamente, tá? Ó, quando essa molécula entra, não existe só uma, existem milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, né? Uma infinidade de moléculas. Então, vamos pensar na primeira entrando. A primeira entrando, ela passa aqui, ó, ela quase não recebe elétron, não recebe nenhum, choca com ela, né? Aí teve um aqui no meio do caminho que chocou, bateu numa determinada estrutura dessa molécula em L e arrancou um elétron. Então aqui, ó, quando esse elétron bate aqui, ó, ele arranca mais um, então daqui saem 2 elétrons. Essa molécula ficou positiva, carregada positivamente, porque ela ficou com um elétron a menos. Aí o que vai acontecer, gente? Essa molécula que eu chamo de íon molecular, perceba que ela é gordinha, né? Ó, só foi arrancado um elétron dela. O que vai acontecer quando esse L positivo, que é o gordinho com a perna do Bolt, o que vai acontecer com ele quando ele vai fazer essa curva, né? Ó, aqui, no meio dessa curva, tem um campo magnético, né? Um campo magnético que ele atua como uma força, né? Meio que fazendo com que essa partícula faça a curva, né? Então tem um campo magnético aqui, ó, né? Essa partícula ela precisa fazer a curva e o campo magnético ajuda ela a fazer essa curva. E aqui, ó, no lugar da parede, eu tenho o detector, que é como se fosse um olho, certo? Então, essa molécula grandona, gente, como ela é pesadona e grandona, ela vai fazer a curva. Quem que vai ajudar ela a fazer a curva? O campo magnético, que eu aplico aqui, né? O campo magnético vai agir como uma força para fazer essa partícula mudar a trajetória dela, né? E aí, é claro que eu modulo isso, né? Eu acho um campo magnético, e aí, gente, o que vai me ajudar a explicar o princípio do método para vocês, na próxima atividade tem uma série de vídeos com uma série de analogias a respeito desse princípio do método da técnica de espectrometria de massa. Tá? Então essa molécula, como esse íon molecular, como ele tá pesadão, ele vai espalhar, ele vai bater aqui, ó, né? Ele vai bater aqui e aqui vai ficar marca, né? Então aqui, da mesma forma que eu besuntei aqui a pessoa laranjinha de vermelho e eu besuntei a pessoa mais gordinha de vermelho, né? Ele vai batendo aqui, ó, uma bateu aqui, ó, marcou de vermelho, e a outra bateu aqui, marcou a parede branca de vermelho. Né? Aqui também, ó, o detector, né, as partículas vão batendo aqui, ele vai sentindo, né? E isso aqui vai gerando um gráfico, né?
um gráfico de intensidade em relação da massa-carga. A massa pela carga. Porque quanto maior a carga e quanto maior a massa, então, você pega uma massa de 30 e uma carga de 2, vai espalhar a mesma quantidade que uma massa de 15 e uma carga de 1 mais. Né? Tem essa questão, né? 30 sobre 2 dá 15, 15 sobre 1 também dá 15. Né? Quanto maior a carga da molécula, então, percebe? Quanto maior a massa e quanto maior a carga, né? Uma molécula de 30 ionizada 2 vezes, ela vai espalhar, ela vai bater no mesmo ponto aqui na parede, no detector, que uma molécula de 15 com carga de 1, né? Tudo bem? Então, o que acontece? Esse detector que enxerga as partículas batendo aqui, ó, né? Ele vai gerando um sinalzinho, ó. Então, esse íon molecular aqui, ó, ele tem uma razão massa-carga que é a maior que existe. Então, ele vai bater aqui no final. Então, bateu uma, ó, olha lá, olha lá. Passou esse L positivo, bateu aqui, ó, sai o sinal aqui. Passou mais um, bateu outro aqui, ó, ele faz um outro sinalzinho aqui. Passou mais um, ele faz o sinalzinho aqui. Passou mais um, ele faz o sinalzinho aqui, ó, né? Agora, da mesma forma que pode ocorrer esse fenômeno de somente ionizar e a molécula não quebrar, pode acontecer também o fenômeno de a cachoeira, né, a bazuca de elétrons, o elétron vir, bater aqui, ó, e rachar essa estrutura, né? E tirando, claro, tirando o elétron junto, né? Então arrancou aí o elétron e aí eu fiquei com essa parte aqui positiva e essa parte aqui não, né? Fiquei com esse pedaço positivo e esse pedaço não. Então, esse pedaço que não ficou positivo, ele não vai sofrer ação do campo e não vai bater aqui. Mas esse pedaço que ficou positivo, né? Ó, esse pedaço que não ficou positivo, ele vai passar reto. Ele nem vai fazer a curva, né? Mas esse pedaço em L, que é menor, que ficou positivo, ele vai passar, ó, o L azulzinho. Só que ele é menor do que esse aqui, né? Então, quando ele vai fazer a curva, ó, como ele é mais levinho, ele não vai bater mais lá em cima, ele vai bater aqui, ó, ele vai fazer a curva melhor, o L menorzinho, tudo bem? E aí, claro que isso acontece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Então, uma vez, 2 vezes, né? Então, a frequência de batida aqui, ó, vai gerando o meu gráfico, né? Então, esse daqui é um gráfico, esse daqui, né? Quer dizer, esse aqui é um pico, esse aqui é outro, né? São 2 quadradinhos, aqui são 4, tudo bem? E aí, claro que pensando estatisticamente, o elétron pode bater aqui e gerar esse íon, o elétron pode bater aqui e ao invés de ionizar esse lado, ionizar esse lado, então não vou ter mais esse pedaço positivo, eu vou ter esse pedaço positivo, né? Então, eu vou ter esse quadradinho positivo andando, ó. E essa parte em L aqui, ó, não ficou positiva, ela passa reto. Então, esse pedacinho aqui, ele é menor ainda do que esse. Então, ele vai fazer melhor a curva aqui, ó. Ele vai bater aqui, ó. Certo? Então, ele é mais levinho. Ele vai espalhar menos. Tudo bem? Então, ele vai gerar um gráfico aqui, ó. E aí, pode ser que esse fenômeno de gerar esse pedacinho aqui, ó, ele estatisticamente seja mais frequente do que os demais. Então, ele vai me gerar um gráfico maior, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Tem uns vídeos que... Então, isso aqui que você está acabando de ver aqui, ó, é o meu espectro de massa. Ele vai gerar uma coisa assim, ó, com vários picos assim, ó. Tudo bem? Olha lá. Isso aqui é um espectro de massa, onde eu tenho nesse eixo a intensidade que bate lá na parede branca, né? Então é a frequência de vezes
que bate cada fragmento, e aqui eu tenho a razão massa-carga. Tá? Normalmente a carga é 1. Tá? Então aqui é a massa dividido por 1. Ok? Mas é bom você saber que uma massa de 30 com carga 2 vai bater no mesmo lugar que uma massa de 15 de carga 1. Tudo bem, gente? Tranquilo? O que é importante a gente falar nesse processo todo, né? Esse espectro de massa, ele é único, né? Ó, ele gera um padrão de fragmentação que está associado com a estrutura da molécula. E a partir desse padrão de fragmentação, eu posso elucidar que molécula que é, eu posso elucidar qual que é a fórmula molecular, né? Porque, olha, como é que é esse padrão de fragmentação? Ó, esse piquinho aqui, ó, não pode ter vindo desse pedacinho aqui, ó. Esse pico aqui veio de outro pedacinho da molécula. Esse piquinho aqui veio de outro pedacinho da molécula. O último pico que tem aqui, ó, veio do íon molecular, né? Que é a molécula inteira, né? Então, a partir dessas informações, é brincar de quebra-cabeça, gente. Quando a gente interpreta o padrão de fragmentação, eu brinco de quebra-cabeça, né? Então, a partir desses diversos picos que têm diversas massas, né? Eu pego essas pecinhas e monto a molécula de novo. Essa é a ideia. Mas não precisa também, né? A partir dessa única peça aqui, ó, ou dessa parte final do gráfico, eu consigo saber mais ou menos qual que é a fórmula molecular ou mesmo até a fórmula estrutural do composto, né? Se bem que a fórmula estrutural já é mais difícil. É melhor utilizar RMN, infravermelho, para a gente fazer a interpretação casada, do jeito que a gente já aprendeu. Gente, vocês entenderam a ideia, a lógica da coisa, né? Sabendo, é sempre bom lembrar que esse pico aqui, ó, é do íon molecular, tá? Nem sempre o íon molecular aparece. Então, quando o íon molecular aparece, é fácil de, a partir dele, propor a fórmula molecular, né? Quando ele não aparece, aí eu vou ter que ir pelo padrão de fragmentação, aí é brincar de quebra-cabeça. Cada pico desse está associado com um pedacinho da molécula, e aí a partir desses dados eu consigo, né, a partir dos pedacinhos, eu monto de novo a minha molécula, tá? Nós vamos aprender a fazer isso? Não vamos, porque não temos tempo. Nós vamos aprender 2 métodos de, a partir do espectro de massa, propor a fórmula molecular. O primeiro método é a partir do íon molecular, tá? Com espectrômetros de alta resolução. E o segundo método é a partir das razões isotópicas que saem aqui. Já nós vamos ver, aqui do íon molecular, aqui pertinho do íon molecular, tá? Tá claro isso, gente? Todo mundo entendeu como é que é gerado o gráfico do do espectrômetro de massa? Né? Como é que é gerado o espectro de massa? Né? Aqui, ó, no eixo Y, a intensidade de batida lá no detector, e aqui tem a ver com a massa, né? Ó, essa molécula grande aqui espalha mais, é o que sai aqui por último, e os pedacinhos vão espalhando menos, tá? Saem primeiro, saem aqui. E o tamanho do pico tem a ver com a frequência que bate, né? Então, cada molécula tem um espectro de massa que é único, tá? Por quê? Porque ela tem um padrão de fragmentação que é único, beleza? Por convenção, sempre, o pico maior, né? Ou seja, aquele pedacinho da molécula que bateu mais vezes lá no detector, eu boto na minha escala de I aqui e chamo ele de 100, tá? É o meu 100% da brincadeira. Isso é uma convenção, ok? Gente, olha só, na próxima atividade, o tio colocou vários vídeos mostrando no detalhe isso daqui, como é que é feito a ionização, como é que a molécula
né? Chega aqui o ionizador, a cachoeirinha de elétrons, né? Ou a bazuca de elétrons, bombardeia, como é que é gerado o íon molecular, né? Como é que ocorre isso daqui, ó. Então tá no detalhe lá para vocês, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Essa daqui, gente, é a essência da espectrometria de massa. Se você entendeu isso aqui, você entendeu espectrometria de massa. É claro que existem muitos detalhes, né? Existem muitos tipos de ionizadores, muitos tipos de, como é que chama? Analisadores, né? De massa, muitos tipos de detectores, enfim. Mas esse tipo de detalhe a gente não vai ver aqui agora, porque nós estamos chegando no final, tudo bem? Ok? Então, no próximo vídeo, o tio vai mostrar para vocês todas essas partes do espectrômetro de massa no detalhe, ó. Então, tá aqui, ó, a amostra entra por aqui, ó, ela é vaporizada e ela é jogada aqui dentro, né? E aí você tem uma cachoeirinha de elétrons aqui, ó, um filamento com uma cachoeirinha de elétrons que bombardeia essa amostra, né? As moléculas. E aí essas moléculas saem daqui fragmentadas. Então você tem o íon molecular, você tem fragmentos menores, fragmentos maiores, tem fragmento que está ionizado, tem fragmento que não está ionizado. O fragmento ionizado, ou o íon molecular, é acelerado. Você tem aqui alguns aceleradores de massa, certo? E aí, tem até no vídeo uma animação sobre isso, né? Mostrando a partícula sendo acelerada. Depois você vai devagarinho no detalhe que vocês vão ver isso. E aí, ó, você tem, aqui é por setor magnético, né? Você tem a partícula tendo que fazer essa curva, né? Então você tem lá partículas maiores que vão espalhar, partículas mais pesadas vão espalhar mais, partículas mais leves vão espalhar menos e vão bater aqui, ó, no cantinho de cá, ó. A partícula mais gordinha bate mais aqui espalhada, a partícula mais levinha bate aqui na parte de baixo. Tudo bem? Eu gostaria de ficar detalhando isso mais para vocês, ter calma, paciência, né? Aqui é o campo magnético que a gente aplica, ok? Para fazer a partícula fazer a curva, né? Para ajudar ela a fazer a curva, ok? E aqui sai o espectro de massa, ó. Tudo bem? Ó, então o pico que espalha mais, ele sai aqui no final. O pico que espalha menos vai saindo mais para cá. Certo? Bom, definição de espectrometria de massas. É uma técnica usada para o estudo das massas de átomos, moléculas ou fragmentos de moléculas. Para obter um espectro de massa, as espécies são ionizadas e os íons obtidos são acelerados por um campo elétrico e separados de acordo com a razão de suas massas e suas cargas elétricas, razão, massa, carga. As espécies são caracterizadas e registradas no espectro conforme suas relações massa-carga e abundâncias relativas, né? Então, quanto mais bate, né, vai batendo, vai gerando o gráfico, ó, gerou um pico grande. Por quê? Porque bateu muitas vezes naquele ponto. Se bate menos naquele determinado ponto do detector, gera um pico menor, né? Então, isso tem a ver com a abundância que bate. Bom, na aplicação a gente vai ver daqui a pouco, ok? Então, eu vou parando esse vídeo por aqui, tá dando 29 minutos. A próxima atividade tem uma série de vídeos associados, né, e que facilitam o entendimento do princípio do método. Eu não vou ficar viajando muito na maionese nisso com vocês, ok? Eu gostaria de ficar nisso, mas não dá tempo mais. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.